Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um caso real que aconteceu e ainda está acontecendo aqui, né, na minha carteira pública, Pinga Pinga, de uma ação que eu vendi put, né, sobre essa ação e depois ela caiu ali cerca de 40%. Eu vou mostrar aqui na minha tela tudo o que aconteceu. Vou falar também o que eu fiz de certo, né, para estar tranquilo assim com a minha carteira pública, mesmo depois de uma ação que eu vendi put ter caído 40% mais ou menos. E também vou falar um pouquinho sobre quais são os planos agora para essa posição, depois que isso tudo aconteceu. E também quais seriam os planos caso a carteira Pinga Pinga fosse um pouquinho maior. Porque a carteira Pinga Pinga tem uma particularidade, né? Eu quis começar ela bem pequenininha e aumentando para a gente passar exatamente por esse tipo de problema de carteira pequena, né? Então eu vou explicar o que eu vou fazer na Pinga Pinga e o que eu faria numa carteira maior, né? Que se não fosse essa carteira pública simbólica aqui. Bom, então sem mais delongas, vamos aqui para a minha planilha da carteira Pinga Pinga. Vocês estão muito familiarizados já com essa planilha, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa planilha aqui é onde eu registro, né, se você está chegando agora, é onde eu registro ali todas as operações que eu faço na minha carteira pública, tá? Seja de venda de opções, os proventos que eu recebo, as compras e vendas de ativos em geral que eu faço, eu registro tudo aqui nessa planilha, facilita na hora de eu controlar essas operações e também para eu tirar insights, tirar inteligência dessa planilha quando eu quiser, como é o caso desse vídeo aqui que a gente vai fazer agora, tá? Essa planilha, muita gente me pede ela aqui, mas ela está disponível apenas para os alunos do Aprenda Operações Estruturadas, que é o meu curso de opções. Então, se você tem interesse em entrar, essa planilha é um bônus lá do curso, você vai poder baixar essa planilha e usar na sua casa a hora que você quiser, beleza? Então, torne-se aluno, vale muito a pena, só essa planilha aqui já é um belo presente, tá bom? Então vamos lá, a operação que a gente vai falar hoje aqui é essa aqui, ó, da Hypera, tá? Que é uma ação que eu acabei assumindo porque fui exercido na put. E se você olhar aqui, né, eu vendi essa put aqui com strike 2601, como vocês estão vendo aí onde eu estou passando o mouse na tela, né? Talvez esteja um pouquinho pequeno, que essa planilha é bem grande, mas aqui, ó, foi essa operação com strike 2601 e o vencimento dela foi lá em novembro, então no meio de novembro eu acabei assumindo ações da Hypera por R$26, a gente vai ver já o gráfico. Né? Isso deu um notional ali de R$2.600, porque foram 100 quantidades. Eu recebi um prêmio de R$1 na época para poder fazer essa venda de put, tá? Então eu recebi um prêmio ali que equivalia a 3,8%, como vocês estão vendo aqui, eu já estou passando o mouse também, do valor do meu notional, né? Então uma bela remuneração, 3,8% ali em aproximadamente um mês, né? Se você for ver a data que eu fiz essa venda, foi no dia 30/9, tá? Ou seja, na viradinha ali de setembro para outubro, né? Foi praticamente em outubro já essa operação e ela vencia aqui em novembro. Então, essa é a operação, essa é a dita cuja que a gente vai falar aqui hoje. Bom, e já que a gente mostrou a operação, vou mostrar agora como é que estava Hypera, né? Então, esse aqui que você está vendo na tela é um gráfico de Hypera, tá bom? Hypera é uma empresa, na minha opinião, tem fundamentos muito interessantes e também está num momento muito interessante. Apesar desse vídeo não ser uma recomendação de investimento, né? Ela é uma das ações que está lá na minha carteira pública, tá? E eu fiz aquela operação lá, como vocês viram, no dia 30/9. Então foi nesse candlezinho vermelho aqui, né? Que eu tô com o mouse em cima agora, que vocês estão vendo aí, tá bom? Se você for olhar esse candle, ele abriu em 26,31, fechou em 25,85. Então eu fiz essa venda de put mais ou menos ali na linha do dinheiro mesmo, né? Mais ou menos ATM, tá bom? De lá para cá, a ação estava até comportadinha, aí teve esse grande evento de volatilidade aqui, né? Que foi um evento corporativo, não vou entrar nessa seara aqui, né? Se não me engano, foi uma proposta até de compra que foi recusada e tal, gerou toda essa volatilidade aqui. E desde então a ação realmente caiu bastante e chegou a bater nesse fundo aqui, né, de 16,30 mais ou menos, tá? Então se você pegar lá os 26 mais ou menos que eu comprei, que eu vendi a put para os 16,30 aqui, que foi esse fundo, ó, deu 37,36% de desvalorização. A ação caiu R$ 9,73, foi uma queda muito abrupta, tá? Não é de se espantar que eu fui exercido, afinal o vencimento daquela opção era no dia 14/11, que foi esse candle aqui. Então a ação já estava em R$20, beleza? Tinha caído de 26 para 20, na data do exercício já tinha caído 30%, não teve como
rolar, fazer nenhum manejo aqui, porque foi uma queda muito rápida, tá? E depois seguiu caindo e chegou até os 16,30 lá, que foi onde deu 37%, quase 40% do strike da ação quando eu vendi a put, beleza? E agora está se recuperando, já está aqui em 20,40, né? Mas mesmo assim, para chegar nos 26, que foi o preço que eu assumi, ainda teria que subir ali 5,50, quase 30% de alta, né? E se for pensar no meu preço médio, que está mais ou menos em 25, né? Porque eu vendi strike 26 e recebi R$1, ainda teria que subir aí quase R$5, né? Então teria um longo caminho pela frente só para eu empatar o meu preço médio ali, né, o preço que eu assumi a ação e o prêmio que eu recebi da put e tudo mais. Então é uma posição realmente muito desafiada, né, muito desafiadora. E agora, que é a parte mais importante, eu vou falar por que eu estou super tranquilo, isso praticamente ali só coçou a minha carteira rapidinho. O que eu fiz de certo para isso estar acontecendo, para estar tranquilo, para a carteira estar super bem, mesmo num evento desse, né? E também o que eu vou fazer e o que eu faria se a carteira fosse maior do que ela é hoje. Bom, então vamos lá. O que eu fiz de certo aqui nesse caso? Por que esse evento todo que aconteceu aqui nem coçou a minha carteira pública direito? Você acompanha a minha carteira pública aí, vê que ela está muito bem, obrigado, né? Indo super bem, né? Por que esse evento aqui não perturbou tanto a minha carteira? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui de certo foi ter usado uma empresa que eu gosto dos fundamentos dela, que eu acho uma boa companhia, com bons números, né? Com um histórico interessante, com um futuro promissor, num setor que eu acho legal. Então, os fundamentos dessa empresa são fundamentos muito interessantes, tá? Isso me faz pensar que ela é uma boa empresa, uma boa companhia, ok? Então, esse foi o primeiro acerto. Por quê? Quando você compra uma companhia que é boa, que você tem uma ideia de que ela não vai falir amanhã, de que ela não vai entrar em grandes problemas financeiros, não vai começar a dar prejuízo do nada, você já fica muito mais calmo, né? Beleza, eu assumi um bom ativo aqui na minha carteira. Então, essa foi a primeira coisa, e é isso que eu sempre recomendo para quem me assiste aqui no YouTube e principalmente para os meus alunos lá do Aprenda Operações Estruturadas. Foca bastante na ação por trás da opção antes de você fazer qualquer operação. A segunda coisa que eu fiz aqui, né, além de ser uma boa companhia, foi ter utilizado um preço barato do ponto de vista fundamentalista, tá? Então, quando eu vendi as opções de Ipera lá, ela devia estar com um preço sobre lucro ali por volta de 10, tá? Um preço sobre valor patrimonial perto de 1, um pouquinho acima de 1, tá? Então, ela já tinha caído do topo dela cerca de 45%. Deixa eu até botar o gráfico na tela de novo, porque eu quero ver se eu acho, vocês estão vendo aí, né? O máximo, ó, olha só o topo histórico dela, foi tipo aqui, ó, nos R$47, tá? Quando eu vendi lá nos 26, olha só, né? Vou até botar aqui, ó, 26. Ela já tinha caído aí 45%, como vocês estão vendo na tela. Então já vinha de uma queda muito grande, né? De muito tempo em queda. Os múltiplos dela já vinham caindo muito, né? Um PL de 10 era historicamente super baixo para essa ação, tá? Então eu peguei depois de uma grande queda, né? Mas o ponto é o seguinte, eu peguei ela do ponto de vista fundamentalista por um preço bom. Então, a primeira dica era a empresa boa e a segunda eu peguei ela num preço interessante do ponto de vista fundamentalista e gráfico também, como eu mostrei aqui agora, tá bom? E finalmente, né, a terceira dica, que talvez seja uma dica muito importante também, uma das mais importantes aí, quase tão importante quanto a ação que você vai usar, é que eu fiz num tamanho muito confortável. Você viu lá na planilha quando eu mostrei, o notional dessa operação era cerca de R$2.600. Carteira pinga-pinga tem R$25 mil mais ou menos hoje, talvez na época que eu fiz tivesse uns 20, tá? Então, a operação era cerca de 10% da minha carteira. 10% é um número grande para uma carteira comum, tá? Então não se engane, eu fiz ela tão pequena quanto eu pude, tá bom? Porque eu só posso fazer de 100 em 100 no caso dessas ações e a carteira pinga-pinga é uma carteira muito pequena, tá? Mas mesmo assim, 10% da carteira, beleza, se acontecer um problema com essa ação, não vai me quebrar, não vai me falir, não vai levar minha carteira para o buraco, né? É 10% da carteira naquela ação que eu já assumi de uma empresa boa, num preço já lá embaixo, que eu recebi prêmios antes de assumir e tudo mais. Então, se você for olhar hoje, né, a ação ali é R$20, eu tô com mais ou menos R$5 por ação de prejuízo na carteira, que dá uns R$500.
Com a carteira Pinga-Pinga R$ 25.000, né, isso dá mais ou menos 2% da carteira. Então um evento tão traumático desse, né, a ação cair lá 40% depois que eu vendi uma put, no fundo, né, agora, né, depois de um tempo, gerou um impacto ali de cerca de 2% na carteira, que é relevante, mas convenhamos, não vai te tirar o sono à noite, né? Ainda mais pensando na raridade de um evento como esse, de uma ação cair tanto em tão pouco tempo. Então essas foram as 3 coisas que eu fiz certo, tá? Agora vamos pensar um pouquinho o que dá para fazer com essa posição aqui, daqui em diante. Então pensando na carteira Pinga-Pinga, que é uma carteira pequena, né, com pouco capital ali, e que qualquer lote de ação vai representar um percentual meio alto ali da minha carteira, né, o que dá para fazer? Olha, eu não posso aumentar a posição, porque se eu comprar outro lote dessa ação, aí sim ela vai representar um percentual gigantesco da minha carteira, né? Imagina 2 lotes de Ipera numa carteira de R$ 25.000, né? Eu iria ali para 15, 20% da minha carteira numa única ação, num único nome. Aí sim, qualquer queda pode machucar bastante. Então, uma das soluções que eu teria, que seria vender put, eu não quero fazer, tá? Porque caso a ação caia mais, eu vou acabar aumentando minha posição ainda mais nela. E eu não quero aumentar minha posição nessa ação, que já é meio grande ali na minha carteira. A segunda coisa que eu poderia tentar fazer seria vender calls, né? Remunerar essa posição. Mas qual que é o problema? Eu acho o Ipera muito barato nesses preços. Eu não quero entregar essa ação, mesmo que ela suba bastante ainda, eu ainda não quero entregar, não estou confortável com isso, tá? Quando eu vendi a put lá por 26, eu já achava ela num bom preço, ok? Então, eu não quero entregar ela por 20, 21, 22 reais, né? Eu quero entregar ela bem mais caro, eu acho que ela vale muito mais do que isso. Então, a venda de call também fica um pouco inviabilizada. Por quê? Porque eu não quero entregar a ação. A gente só vende call quando a gente topa entregar a ação. Geralmente depois de uma grande alta. Geralmente num preço em que você acha que a ação, né, já esticou muito, já está um pouco sobrevalorizada ali. E também, né, num preço em que você esteja confortável em entregar, né, a ação já subiu bastante ali na sua mão, você estaria só realizando um pedaço do lucro e tudo mais. Uma terceira alternativa, que seria uma alternativa muito boa, seria a gente utilizar opções longas para montar estruturas com Ipera, ou simplesmente, né, aproveitar que ela está barata e comprar uma opção longa ali para esperar ela se valorizar e ter um lucro com isso, né? A gente tem opções de Ipera até 2027, ou seja, existem essas opções longas de Ipera que daria para a gente usar, tá? Mas aqui a gente vai entrar em 2 fatores, tá? O primeiro é que opção longa de Ipera não tem assim a melhor liquidez do mundo, tá? Então eu teria que ficar brigando lá no book para tentar achar um preço bom para comprar uma opção longa de Ipera e aí poder montar alguma estrutura, tá? A gente também não tem muitas alternativas de strike, né? Tem alguns strikes, são todos OTM no momento, tá? Então a gente teria que escolher entre poucos strikes ali que existem disponíveis e ficar brigando no book para ver se alguém leva aquela nossa ordem. E o outro fator é que nessa carteira pública aqui, que é a carteira Pinga-Pinga, eu queria tentar deixar as coisas simples, né? Para mim aqui a ideia dessa carteira é mostrar o feijão com arroz ali, o que dá para fazer de forma muito simples para você retirar renda de uma carteira que você já tem aí na sua casa, tá? Então é para ser um projeto educacional mais prático ali, eu não quero ficar complicando demais esse projeto, né? Se eu colocar estruturas com opções longas, eu vou ter que explicar como essas estruturas funcionam e por que eu estou fazendo aquilo, e é um assunto que é um pouco mais complexo. Então aqui para o YouTube, né, para um conteúdo aberto e tudo mais, acho que ficaria meio complexo, eu não quero fazer isso com essa carteira também. Então, já que eu não vou vender calls, nem puts, nem comprar opções longas para montar outras estruturas com Ipera, o que eu vou fazer? Ipera paga alguns dividendos, tá? Cerca ali de 5, 6% ao ano nesse preço aqui, beleza? Então a minha ideia aqui é segurar um pouco até o preço da ação melhorar e recebendo esses dividendos enquanto isso e reinvestindo eles em algum lugar, tá? Eu não vou mexer com opções em Ipera nesse momento porque as alternativas que eu tenho são limitadas, seja pela carteira ou pelo nosso projeto aqui. Agora, o que eu poderia fazer se essa carteira fosse um pouquinho maior, se um lote de Ipera não representasse um tamanho tão grande aqui dessa carteira, né? A primeira coisa que eu poderia fazer seria vender mais put, né? Então, já que a ação está muito barata e a volatilidade está alta e ela já caiu muito mais ainda, vamos vender put, a gente recebe o prêmio, né? Vai diminuindo o preço médio daquela ação ali e se cair mais, a gente assume mais um pouquinho, mais barato ainda, tá? Se fosse uma carteira maior, a gente poderia fazer isso.
E tipicamente, numa carteira maior, a gente faz isso, a gente faz vendas de put muito pequenas, né, com um notional muito pequeno, né, com um prêmio muito bom ali perto de ATM, mas diversifica em vários nomes bons que a gente acredita que estejam bons para fazer essa venda, tá? Então, caso a gente seja exercido ali em um nome ou outro, no mês seguinte a gente ainda tem muito espaço para continuar vendendo put, né? Além disso, como a gente está fazendo em vários nomes, né, várias ações diferentes, alguma vai estar cara, a gente vai estar vendendo call, outra vai estar barata, a gente vai estar vendendo put. Então tem uma diversidade de opções que você consegue vender ali. Numa carteira grande, né, mesmo que eu tivesse ali uma posição assim já razoável e pera, uma outra coisa que eu poderia fazer é utilizar as opções longas, né? Então eu poderia comprar uma opção mais longa e montar alguma estrutura com ela, tá? Lá no curso Aprenda Operações Estruturadas, eu mostro algumas estruturas com opções longas que você pode montar para você conseguir remunerar uma posição em ação mesmo sem ter essa ação na carteira, bastando ter a opção longa ali para fazer as vezes da ação. Essa estrutura é um pouquinho mais complexa, mas ajuda bastante porque diminui muito o capital que você precisa para fazer renda com opções, né? Ao invés de usar ações, você usa opções que custam uma pequena fração do valor de uma ação, tá? Então seria uma alternativa que a gente poderia usar também, mas aí você teria que aprender a fazer essa estrutura direitinho, aprender os manejos bem bonitinho lá para você poder manejar essa estrutura ao longo do tempo e conseguir sair vencedor do outro lado. Numa carteira maior também, uma posição dessa, digamos por exemplo que nem fosse uma carteira grande, uma carteira de 100 mil reais ali, né? Uma posição dessa numa carteira de 100 mil reais, se o impacto foi 2% aqui na minha carteira de 25 mil reais, numa carteira de 100 mil reais seria 0,5% de impacto, tá? Então, mesmo um evento tão traumático desse, né, uma queda de 40%, depois que você vendeu a put e tudo mais, numa carteira grande o suficiente, teria um impacto pequenininho, tá? E é exatamente essa a ideia, por isso que a gente diversifica também as vendas de put que a gente faz. E se você quer aprender a fazer renda com opções, quer aprender como que eu uso essas estruturas para tirar renda da minha carteira, e também, né, como que um evento tão diferente, né, tão raro desse, tão ruim, né, uma queda de 40% na ação depois de uma venda de put, como que isso praticamente não impactou ali, ou impactou muito pouco a carteira que eu estou tocando publicamente aqui com vocês. Se você quer aprender essas coisas, quer aprender a fazer renda com opções de uma maneira tranquila, serena, segura, conservadora, tá? Eu vou te convidar a conhecer o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Você vai aprender várias ferramentas como essa para fazer isso você mesmo na sua carteira também. Tem um link aqui na descrição que vai te levar para um vídeo onde eu te explico sobre o meu curso e você pode ver se é para você ou não, tá? Se você não quiser também, não tem problema, pode continuar me assistindo aqui no YouTube gratuitamente. Mas eu realmente recomendo que você entre no curso. Então, clica na descrição, entende lá como é que funciona o curso e vê se é para você ou não. E a primeira coisa que eu falei aqui que eu fiz certo, né, foi ter escolhido uma boa ação, né? Eu gravei um vídeo recentemente aqui mostrando várias ações boas e que pagam muito prêmio na venda coberta. Eu vou deixar aqui do lado para você ver, basta você clicar nesse quadradinho e eu vou te ver nesse próximo vídeo, mostrando as ações boas que pagam muito bem na venda coberta. Só algumas ideias aí para você dar uma estudada, tá bom? Foi um prazer gravar esse vídeo para você. Te vejo no próximo ou dentro de uma das minhas turmas. Grande abraço.